Durante sua visita a Belém do Pará, o presidente Jair Bolsonaro visitou um centro comercial e foi saudado pelos participantes que lotaram os corredores do local, tentando se aproximar do presidente. Enquanto tentava se locomover pelos corredores, entre os estandes da feira, o presidente era aclamado aos gritos de mito. A liberdade no Brasil, assim como a propriedade privada, já não são mais direitos fundamentais garantidos em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda, que vem sendo mantido pela atual corregedoria, atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Em editorial da semana passada, dia 15, o tradicional jornal O Globo fez uma oportuna reportagem sob o título "Ativismo do STF representa risco preocupante". Ponderável conclusão, senhores senadores, contra a qual nada a opor. Eu até vou pedir a Vossa Excelência a inserção nos anais do Senado desse artigo, desse editorial do jornal O Globo, do dia 15 recente. O único reparo que entendo caber sobre esse editorial é com relação à demora que o jornal teve para tal percepção, assim como quando escreve que o outro risco para a democracia está no fato deste risco estar passando despercebido. Ora, aqui se impõe uma correção. Parece que o Globo não acompanha assiduamente as sessões do Senado, porque aqui há anos verberamos contra os absurdos excessos do Supremo Tribunal Federal. De minha parte em particular, a constatação é tão intensa e antiga que já ao chegar aqui, em fevereiro de 2015, logo em seguida, em abril daquele mesmo ano, protocolei uma PEC que leva o número 35/2015, propondo mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque o atual sistema incentiva o aparelhamento da Corte, conforme as conveniências do presidente da República em exercício. Isso tem se mostrado de forma escancarada e irrefutável. E daí os tantos atravessamentos de ministros indicados ao Supremo, avançando em atribuições próprias, ora do Executivo, ora do Legislativo, em flagrantes invasões de competências. Ainda por isso, lamento aqui, em tempo, que os presidentes da CCJ, há tempo, não aceitam pautar a PEC 35 e até impeçam o seu andamento. Lastimável.
antidemocrático. Mas voltando ao editorial de O Globo do último dia 15, que chegou tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez agora, com a força desse grande órgão de comunicação, ganhemos importante apoio para mudar os rumos do hoje desacreditado e ditatorial Supremo Tribunal Federal, que tem anulado leis aprovadas pelo Congresso, atos do Executivo, assim como violado o direito universal de defesa. Os fatos comprobatórios são muitos, são conhecidos, principalmente aqui no Senado. Ministros se dão ao direito de fazer cobranças públicas de ações do governo, assim como falar mal dele em palestras no exterior, como ocorreu não faz muito nas cidades americanas de Austin e Boston. O Supremo alcançou o auge, senhoras e senhores, telespectadores, senadores. O Supremo alcançou o auge das arbitrariedades no famigerado inquérito das fake news, o inquérito 4781, proposto sem participação do Ministério Público e dali até a prisão do deputado Daniel Silveira, passando por cima da inviolabilidade parlamentar e ignorando a atribuição que era da Câmara Federal. Nesse aludido processo, o 4781, o absurdo dos absurdos. A Suprema Corte instaurou o feito se dizendo vítima, partindo, como se sabe, sobejamente se sabe aqui, partindo para investigações, julgamentos, condenações e ordens de prisão. Tudo bem conhecido. Não há paralelo no mundo de... Peço algum tempo a mais, presidente. O caso virou queda de braço de natureza pessoal do ministro Alexandre de Moraes e o presidente da República, que, como se sabe, concedeu o indulto a Daniel Silveira, prisioneiro perseguido pelo ministro. Outro fato, senadores, foi a recente decisão do STF de manter votos de ministros aposentados nos casos em que os julgamentos foram suspensos por pedidos de destaque. Ocorreu aqui um limitador contra os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Tal gesto mostra o caráter intransigente do bloco daqueles 7 ministros indicados pelo PT. Assim, senhor presidente, precedentes perigosos estão abertos. Vejamos ainda o caso do cerceamento das operações policiais nas favelas cariocas. Enquanto isso, contraditoriamente, exigiu do Executivo, há poucas semanas, pressa na apuração do desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia. Foi outra intromissão. Em meio a tudo isso, ainda o que dizer de uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Lewandowski, para propor a revisão da lei do impeachment. Logo quem passou por cima da Constituição quando do afastamento da presidente Dilma, modulando aquela condenação, como todos lembram bem. Por fim, cabe sempre lembrar, embora o fato jamais será esquecido, com relação à decisão da Suprema Corte de descondenar aquela decisão de 3 instâncias contra o ex-presidente Lula para torná-lo livre e candidato à nova eleição. Mesmo com todo o Brasil sabendo da materialidade dos crimes, autorias e procedências das provas imputadas a ele e à sua curriola. Brutal sinal de impunidades. Ainda no rastro daquela descondenação, centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros órgãos ganharam as ruas para usufruírem das vantagens ilicitamente auferidas. O crime compensou, senhores senadores. Hoje ainda chegam ao ponto de quererem ressarcimento das multas sofridas. Não poderia haver maior inversão de valores. Portudo, teve razão o jornal O Globo, que citei aqui, quando disse que o ativismo do Supremo é preocupante. Só que, dizemos mais, tal ativismo jurídico é político e ativismo político e jurídico é simplesmente aterrorizante. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, pergunto, vamos seguir aqui inertes, contemplativos,
a esses descalabros? Pelo menos, senhor presidente, peço-lhe encarecidamente, presidente Rodrigo, Vossa Excelência, tão educado e que faz uma bela gestão, avoque para o plenário a PEC 35, para abrirmos uma perspectiva para a designação futura dos ministros do Supremo. Vamos discutir aqui, presidente, ainda há tempo. Do jeito que está, não dá mais. Obrigado.